E se a gente fosse julgado pelos piores pensamentos que a gente já teve na nossa vida, será que algum de nós ia ser digno de ser amado ainda? Essa é uma das grandes reflexões que o novo filme da A24, O Drama, vai trazer pra gente. O filme é dirigido pelo Christopher Borgli, o diretor responsável também por Doente de Mim Mesma e O Homem dos Sonhos, e ele é estrelado pela Zendaya e o Robert Pattinson. O filme também conta com a Lana Haim, Mamadou Atié e a Hayley Gates. No filme a gente acompanha um casal extremamente apaixonado que há poucos dias do grande casamento tem um segredo revelado que ameaça abalar toda a estrutura desse relacionamento e o próprio evento do casamento em si. Se você tá esperando uma comédia romântica, provavelmente você vai sair muito frustrado. Se você tá procurando um romance tradicional também, o drama tá sendo considerado um filme extremamente polêmico, principalmente nos Estados Unidos, pelos temas que ele aborda, algo que é muito mais relevante para a cultura norte-americana do que para a brasileira propriamente dita. E uma das coisas que eu acho que pode não funcionar a favor do filme é que o fator choque que ele traz para o debate, para a conversa, talvez acabe se tornando mais importante do que o debate em si e os tópicos que ele traz à tona, junto com as reflexões que ele propõe, que pra mim são muito mais interessantes do que esse único fato aí do filme. Sem querer dar grandes spoilers, esse filme tem temas sensíveis, mas uma das coisas mais agradáveis e mais surpreendentes do filme é como ele consegue pegar um tema tão complexo e abordar ele de forma hilária, inteligente e com bastante sensibilidade até. Então o drama vai ficar sim marcado pelo plot twist que ele tem ali no meio do filme e que meio que dá o pontapé inicial para outros debates que a gente tem sobre julgamento, amor, perdão, cultura do cancelamento e também uma reflexão sobre a nossa própria hipocrisia ao julgar outras pessoas. A gente normalmente julga as pessoas pelas piores coisas que elas fizeram, mas a gente tem uma tendência a se perdoar e ser muito mais leniente conosco do que com o restante das pessoas. O debate principal aí do filme vai ficar sobre como a percepção ela molda a realidade mais do que a realidade em si, né? Como a gente percebe os fatos impacta mais a forma como a gente vive do que os fatos existirem ou não. A filosofia já teve vários debates sobre como a percepção altera a realidade, principalmente quando a gente vai falar do idealismo ali, mas esse filme ele vai focar especificamente no que acontece quando a gente tem uma ideia, mas não expressa ela. Claro, todo mundo aqui é julgado pelo que faz e também é julgado pelas ideias que expressa. Mas o que acontece com esse julgamento e o que diz sobre nós quando essas ideias nunca entram em contato com o mundo, quando elas não são reveladas para ninguém, quando você não age em cima delas ou quando você não expressa elas de forma nenhuma para que outras pessoas consigam percebê-la. Acredito que o Christopher Borgli traz aí talvez o seu trabalho mais criativo, mais legal e mais leve e com uma direção que sempre tem ali o pulso muito firme na atualidade, não só nos temas, mas na forma como a gente consome entretenimento hoje em dia. E aqui não é diferente dos outros filmes dele, que eu particularmente também gosto. Acho que às vezes ele tem ideias melhores do que ele executa essas ideias, mas aqui eu acho que o complemento entre a execução e a ideia em si funcionam muito bem. E funciona muito bem porque fica evidente que ele tem uma clareza visual muito grande, porque ele quer comunicar dentro desse filme, tanto na parte de edição quanto na parte de composição. O que mais se destaca é como ele consegue equilibrar e harmonizar sentimentos tão conflitantes como amor e ódio, julgamento, perdão, empatia e desprezo, mas também vulnerabilidade e confiança. Para mim, outro grande ponto do filme é a atuação da Zendaya como a Emma. Para mim, ela é a personagem que ancora esse filme na realidade e tudo que tá ali construído ao redor dela depende de que você compre a ideia de que ela é uma pessoa complexa, de que ela veio de um lugar de amor, de honestidade, de vulnerabilidade e que não necessariamente ela é apenas uma pessoa desprezível por um pensamento extremamente repugnante que ela teve em determinado momento da vida dela. E eu acho que ela consegue comunicar muito isso, de como ela vem às vezes de um lugar de confiança, de vulnerabilidade, de empatia até e de arrependimento, sem necessariamente ser algo muito apelativo, e ela encontra esse equilíbrio tanto nos olhares, quanto na linguagem corporal, quanto na sua ação dela por completo. Já em contrapartida, a gente tem um Robert Pattinson muito mais ali ancorado na realidade. Ele serve como nós, espectadores, como a pessoa que tem que confrontar a triste realidade de que a pessoa que ele deveria amar pro fim da vida dele até a eternidade após o casamento não é a pessoa
que ele idealiza, a pessoa que ele imaginava que ela era. E aí esse conflito entre o que é a realidade e como a gente percebe a realidade é o que torna esse filme tão interessante. O elenco secundário eu também acho que acaba agregando no filme de forma muito menor, digamos assim, mas eles colocam ali um plano de fundo que também fomenta a discussão sobre é melhor você pensar fazer a pior coisa que a humanidade já viu ou você efetivamente fazer uma coisa cruel. Não necessariamente a pior coisa do mundo, mas cruel de qualquer forma. E eu também gosto que o filme, ele nunca se acovarda, ele nunca se isenta, ele tem um plot twist, ele tem um tema polêmico e ele não tem medo de condenar as pessoas, de criticar as pessoas de todos os lados, e ele convida você como espectador a tomar suas próprias decisões sobre quanto o drama é realmente dramático. O que é o mais problemático dentro dessa história toda. E apesar dele ser um filme que eu acho extremamente inteligente e complexo, que traz diversos debates super interessantes à tona, ele faz isso com uma abordagem tão simples, tão direta, tão divertida e tão criativa, que se você escolher não engajar com esses temas e ficar ali só na superfície, você também vai se divertir assistindo esse filme. Agora, sobre o que esse filme não acerta pra mim é um pouquinho do ritmo. Eu sinto que o Charlie, o personagem do Robert Pattinson, ali mais ou menos na metade do filme, no segundo ato, ele começa a ficar um pouquinho repetitivo. A gente já entendeu o que tá acontecendo, a gente tá entendendo já o que passou entre eles, o conflito deles, o que ele anda se questionando, e por alguns breves minutos ali, parece que o filme não sabe necessariamente o que fazer com o personagem dele, ou como mover essa história pra frente. Eu também acredito que a cena do casamento em si não tenha sido a mais legal de todas. Eu sinto que a gente poderia ter tido um momento mais direto, mais intimista e que talvez fosse até polêmico novamente com as resoluções desses personagens, mas o Christopher Borgli, ele opta por fazer ali uma coisa muito mais direta e uma comédia muito mais frontal, que não necessariamente se paga da mesma forma que eu imagino que a gente ficar ali com aqueles personagens, naquele desconforto, a gente vivenciar aquele momento e ver até onde que essas emoções debaixo da superfície iam borbulhar e levar eles dentro desse casamento, é trocado simplesmente por ali um momento de catarse, talvez para alguns personagens, mas eu acho que ele apequena um pouco o que poderia ter sido o final do filme. E por fim, eu acredito que o Mamoudou Athie, que faz ali o padrinho de casamento do Robert Pattinson, do Charlie, ele tem um papel muito importante no que é o estopim desse filme todo, mas depois ele fica completamente apagado e eu sinto que nenhum dos personagens secundários consegue trazer pra gente um pouquinho de contexto de quem que é o Charlie. A gente sabe bastante sobre a Emma, sobre o que ela fez, pensava em fazer, como ela lidou, qual que foi os desdobramentos e as consequências da maneira que ela pensava e do que ela efetivamente revelou pros amigos dela. Mas o Charlie, personagem dele, ele acaba ficando ali simplesmente como alguém que é definido pelo que a noiva dele fez. Você não sabe qual é a pior coisa que ele fez, porque parece uma mentira. Você não sabe quase nenhum traço de personalidade dele, nenhuma característica dele. Você não sabe como ele vê o mundo, como ele interpreta o mundo. E eu sinto que os personagens secundários, que são esses amigos do casal, podiam ter dado uma embasada um pouquinho melhor pra gente também ter a mesma empatia que a gente começa a desenvolver ali pela Emma e pela forma que ela se retratou com as coisas que aconteceram pelo Charlie, mas ele é só um personagem que acaba servindo ali como o nosso ponto de vista, então talvez esse seja até o propósito, não ter grandes construções e características para que a gente consiga se ver ali naquele personagem. De verdade, eu não acho que tem tantos filmes assim parecidos com o drama. Se você obviamente gosta dos outros filmes do Christopher Borgli, provavelmente você vai amar esse filme também. Mas, se você gosta de filmes que têm personagens complexos e romances extremamente difíceis de entender, como, sei lá, A Pior Pessoa do Mundo, História de um Casamento, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, provavelmente esse é um filme que vale seu tempo, vale sua visita no cinema e manter aí no seu radar, na sua watchlist para você conferir. Já se você está procurando uma comédia romântica, um romance bobinho, eu acho que provavelmente você vai sair frustrado desse filme. O drama é um filme que eu amei, e eu acho que é um dos melhores filmes do ano, é uma das melhores coisas que a gente recebeu em 2026. É o tipo de filme que você tem que ir no cinema acompanhado com qualquer uma das suas pessoas amadas, porque como eu disse, eu sinto que o debate que esse filme gera, ele é tão satisfatório quanto o próprio filme.
tão legal quanto assistir o filme é poder falar sobre ele depois com as pessoas que a gente gosta e ver como eles percebem o mundo, a realidade e todos esses eventos que a gente viu na telona. Eu acho que esse é um filme super fácil de indicar, eu acredito que ele seja imperdível, eu tenho certeza que ele vai estar na lista de top 10 melhores filmes de 2026 para muita gente na internet e que talvez ele seja o filme favorito de muitas pessoas esse ano também. Então, se você ainda não assistiu, vai lá conferir, senão eu vejo vocês na próxima sessão.